fica, acredita porque vê muitas vezes. Em um mês, mais de 25 pessoas. E toda reunião tem 3, 4 visitantes. Em um mês. Quando eu cheguei lá, vi aquele mundo de gente. Falei, que isso? Meu Deus! Mas existia dúvidas que foram semeadas. E esta dúvida, hoje eu posso dizer que eles também têm o mesmo Espírito. Glória a Deus. Amém? Um mês, amados. E Deus mandou pessoas qualificadas, áreas de eletricidade, pedreiros formados, professora de nível superior, professora formada em nível pedagógico, ensinamento para crianças. Amém? Irmãos no nível que estão alavancando o seu comércio. Uma irmã que ela é evangelista, evangeliza nos presídios, tem essa capacidade de chegar nos presídios e falar assim, com toda a liberdade. Uma irmã, irmãos que tem muito conhecimento na área, e quando chega um irmão no ministério que tem muito conhecimento, esses irmãos vão trazendo outros. Deus está mandando pessoas em áreas que têm qualificação. A irmã que trabalhava, agora ela está descansando. Porque na área X tem um que faz, na hora X tem outro que faz, na área X tem outro que faz, na hora X tem outro que faz, na hora X tem outro que faz. Mas lá deu uma travancada, irmãos, uma travancada. Muito bem. Mas aí essa ministração tirou. Glória a Deus. Todas as vidas. Em um mês. Amém? Uma irmã que, além dela ser formada em nível superior, formada em ensinamento para crianças, ela era o braço direito, presta atenção, ela era o braço direito de uma das igrejas batistas de Laranjeiras mais conhecidas. Ela era o braço direito. E ensinava as crianças, ela produzia tudo que as crianças, e entendeu a graça de Deus, saiu da igreja batista. Amém? E hoje Glória está a Deus, Senhor. o ministério de Deus está iluminando o seu nome. Amém, Jesus. Ela disse no testemunho, já tenho anos e anos de crente, nasci no Evangelho. Nesses 3 ou 4 meses que eu estou aqui, eu nunca aprendi tanto. Esses anos todos na igreja batista, sendo o braço direito do pastor, professora de escola bíblica, eu nunca aprendi tanto nesse ministério como não tinha aprendido nos anos da igreja batista. Testemunho dela. É que o áudio lá do Espírito Santo está muito baixinho, às vezes não escuta. Amém? O terceiro obstáculo. Arão desenfreou o povo para o escárnio, por não ter o mesmo espírito do profeta Moisés. Êxodo, capítulo 32. Onde apenas entramos ministramos uma pequena introdução, mas não entramos na palavra. Porque tudo tem que ser conferido espiritual com isso espiritual. Nenhuma palavra você diga amém se ela não conferir como espiritual. Amém? Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 19. Êxodo 32, a partir do versículo 19. Diz assim: E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, Moisés desce do monte, umas tábuas da lei, escrita com o dedo de Deus, e todas as emendas. Depois de 40 dias, ele desce do monte. E vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhes o furor. Chegamos ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe a ira, e arremessou das mãos as tábuas, e as despedaçou ao pé,
no monte. E as quebrou ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o, até que se tornou em pó. E aspergiu sobre as águas e deu de beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: Arão, 40 dias só? Moisés faz uma pergunta, a mesma coisa eu perguntaria ao pastor Fernando. Pastor Fernando, pastor Márcio, está certo que eu estou há muito tempo, Arão, só 40 dias que ele ficou na frente do povo. Arão, o que tem feito a esse povo? Temos edificado com a graça. O que tem feito a esse povo, Arão? Só foram 40 dias que eu fiquei no Todos monte. os dias, edificando com a graça. Que sobre ele trouxesse tamanho pecado, Na palavra. que fizeste a esse povo, que sobre ele faz a pergunta, não é? E você vê uma pergunta. Que sobre ele trouxesse tamanho pecado, Arão, meu substituto, enquanto eu fui receber os mandamentos para que o povo andasse certo. Você fez a esse povo, Arão. Não era para você acontecer isso. Não era para o povo idolatrar, fazer esse bezerro de ouro e pecar, talvez no maior pecado que existe, que é a idolatria. Eu entendo que a idolatria talvez seja todos os pecados um dos maiores, porque você deixa de adorar a Deus Adorar Deus. para adorar A coisa criada. coisa criada. Isso para Deus é terrível. Idolatria, todos os pecados é o maior de todos. Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Não se acenda a ira do meu Senhor. Também a tradução aqui combina, por isso às vezes eu olho para essa. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Então todos os seres humanos, se não tiverem uma verdadeira experiência com Deus, se não tiverem uma conversão autêntica com Deus, não tiverem uma experiência de transformação, todos são inclinados ao mal. Só quando temos essa experiência profunda com Deus, de transformação total, é que não seremos mais inclinados ao mal. E aquele povo não teve uma experiência profunda com Deus, não teve uma experiência de transformação com Deus, não teve uma experiência real com Deus, aquela experiência que por mais que você tente explicar, é inexplicável. Não digo uma experiência de cura, não digo uma experiência foi curado do câncer, da AIDS, não. Eu digo aquela experiência de transformação. Quando ele tinha coração de carne, ele dá um coração. O povo, era inclinado. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés. O povo já menosprezou, já disse: a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Amém? Amém. Quero dizer que meus pastores, seja aqui, seja no Espírito Santo, no Rio, se tiverem o mesmo espírito do profeta, o rebanho não vai conseguir envolver. Porque o povo conseguiu mudar. Arão. Esse Moisés não vai voltar. Esse líder que Deus levantou, não vai voltar mais. Você está no lugar dele. Tem que tomar uma atitude. Faça-nos um bezerro. Amém? E Arão, quando tem o mesmo espírito do profeta Moisés,
deixou ser envolvido. Amém? Amém. Então, versículo 24. Então eu lhes disse, quem tem olho, arranque, e deram, e lancei-o no fogo e saiu este bezerro. Arão fez o bezerro porque ele quis fazer. O povo pediu, mas ele não era obrigado a fazer. Ele podia dizer, não, espere a Moisés, todos para suas tendas. Josué falaria isso. Espere a Moisés, Deus levantou. Deus está fazendo algo. Quando ele voltar vai ser muito bom para nós. Todos para sua tenda. Ele errou, porque não tinha o mesmo espírito de Moisés. Ele trouxe tamanho pecado, porque não tinha o mesmo espírito de Moisés. Porque se ele tivesse, ele conseguia reter o povo, tranquilizar o povo, acalmar o povo e mantê-los dentro da vontade de Deus. Glória a Deus. E vendo Moisés que o povo estava, o quê? O povo estava desenfreado. É o quarto obstáculo. Arão, por não ter o mesmo espírito de Moisés, levou o povo aos carnes, desenfreou. E vendo Moisés que o povo estava despido, desenfreado, porque Arão havia deixado desenfrear-se para o escárnio, vergonha entre seus inimigos. Amém? Diga assim: quando há o mesmo espírito do profeta, jamais o povo vai ficar desenfreado. Jamais o povo vai ficar desenfreado. Esta palavra, desenfreado, quer dizer fora da vontade de Deus. Saiu da vontade de Deus. Não está mais dentro da vontade de Deus. Não está mais sobre a cobertura de Deus. Desenfreado. Por que Arão desenfreou o povo? Porque o povo não estava mais ajustado, certinho. Amém? Todos debaixo de uma mesma unidade, de uma mesma perseverança. Em 40 dias somente. Pouco tempo, muito pouco tempo. Quase nada. Porque não tinha o mesmo espírito do profeta Moisés. Amém? Chego aqui, enquanto o povo desenfreado. Meu Deus. Vou falar da mesma forma que Moisés, quando perguntou a Arão: Arão, o que você fez? Trazendo ao povo tamanho pecado, desenfreando. Amém? Mas eu vejo que aqui está tudo no freio. Eu não vejo crianças aqui correndo na hora, na reunião lá dentro. Amém? Certinho. Como faz os grandes mega ministérios. Não é? Quando começavam a construir as 4 a 5 salas para aniversário, 5 ou 6 salas para as crianças, 3 ou 4 para os jovens, o estúdio, né, para gravação, amém? Templo, o escritório pastoral, do apóstolo quando ele vier. Não vejo as crianças correndo, com o ministério desenfreado. Amém? Não vejo os irmãos aqui saindo toda hora para beber água, só quando a sede aperta muito, porque aí o ministério vai estar desenfreado. Você deve, não é? Manter o ministério como exemplo. Diga como exemplo. Como exemplo. Como modelo. Para que todos, ao chegarem aqui, possam dizer: o lugar é humilde, mas o ministério é um exemplo. O lugar é humilde, mas o ministério é um modelo. O lugar é humilde, mas o ministério, eu não tenho nada que dizer.
Eu posso ser orgulhoso, não voltei lá, porque alguém podia me perguntar, você está lá aqui no Del Humilde? Então o orgulho é da pessoa. Amém? Mas essa pessoa não tinha nada, porque o ministério não desenfreou. Graças a Deus. Nem foi para o escárnio, na carne, um falando do outro, um apontando defeito no outro, um julgando o outro. E por que o irmão não faz isso, por que aquele não faz aquilo? Olha o pastor como é que está. Olha. Não, foi para a carne, para o escárnio. Continua no espírito. Graças Não se a tornou uma igreja Gálatas. E tão depressa, saiu da graça e foi para a carne. Então, se Arão tivesse o mesmo espírito do profeta Moisés, ele tinha mantido o povo em ordem, organizado, freado, no espírito, não na carne. Não tinha feito aquele bezerro de ouro, não tinha mudado logo, instantaneamente, a visão de Moisés. Onde várias vezes o próprio Moisés disse: ao único Deus adorarás. Várias vezes Moisés disse: ao único Deus adorarás, ao único Deus adorarás. E em pouco tempo Arão perde a visão e faz o povo adorar o bezerro de Deus. Amém? Vergonha entre seus inimigos. Diga, uma igreja desenfreada. Uma igreja desenfreada. Uma igreja que vai para os carros, para a casa. Vai para os carros, para a casa. Ela é uma vergonha Ela é uma vergonha. entre seus inimigos. Os inimigos dizem: olha, que vergonha. Que igreja sem sentido. Por isso que eu não vou. Como você ouve muita gente falar. Por isso que eu não vou em igreja evangélica. Por isso que eu não vou naquela igreja. Você ouve muita gente. Por causa da vergonha, por causa dos caras desenfreados. Porque quem fala isso são os nossos inimigos. Os nossos inimigos, eles não estão aí para falar bem. Eles podem até ver tudo de bom, mas não falam. Mas quando eles veem e desenfreou, foi para o escárnio, aí eles falam. Os nossos inimigos jamais vão se levantar para falar as coisas boas. Eles vão ver as coisas boas, vão analisar, mas ficarão quietinhos. Mas as coisas ruins, eles vão falar. E Moisés disse: vergonha entre nossos inimigos. Amém? E nós temos muitos inimigos. Diga assim para o seu irmão: nós temos muitos inimigos. Mas como nós vamos calar a boca deles, fechar a boca deles, deixar a boca deles fechada? Em nome de Jesus. Pelo mesmo espírito do É o mesmo profeta. espírito do profeta. Não desenfreando, não indo para o escárnio. Aí a boca dos inimigos vai ficar fechada 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, até a volta do Senhor Jesus, o encontro com Ele nos ares. Amém? Amém. Oh, estamos rodeados aí só de amigos. Estamos rodeados de inimigos. Por isso ter o mesmo espírito do profeta é muito importante. Amém? Amém. Diga assim: em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Colocarei esta palavra, esta revelação, esta visão em graça, Visão e graça. em exercício, Exercício. para que os inimigos Para que os inimigos fiquem com suas bocas caladas, fiquem com suas bocas Bocas caladas. para que fechemos para que a fechem boca do leão. a boca do Como disse leão. Paulo, fechar a boca do leão. Ei, Em Senhor. nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial
Pôs-se Moisés em pé na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Eis-me aqui. Quem é do Senhor, venha a mim. Quem é do Senhor, tem o meu espírito. Quem é do Senhor, venha a mim. Glória a Deus. Quem é do Senhor, siga esta revelação. Quem é do Senhor, assuma esta revelação. Quem é do Senhor, diga: eu quero ter o mesmo espírito do Quero ter o mesmo profeta. espírito do profeta. Eu não quero que esse ministério desenfreie. Eu não Eu não quero que esse ministério vá para o escárnio. Eu não quero que esse ministério, que os inimigos zombem desse De ministério. jeito nenhum. E diga: que vergonha. Quem é do Senhor, venha a mim. Quem é do Senhor, diga: estou com essa visão. Com esta Quero visão. ter o mesmo espírito do apóstolo. Quero ter o mesmo espírito do apóstolo. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então se ajunta ao apóstolo todos os eleitos de Deus. Aleluia. Todos escolhidos, todos os predestinados, todos os vocacionados, todos os chamados à graça, todos os marcados e selados por esta graça. Se ajuntam ao apóstolo todos que querem ter esse espírito de perseverança e seguir ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Quem é do Senhor, venha. Foi a palavra de Moisés. E rapidamente se juntou a ele todos os filhos de Levi, todos os seus irmãos, porque Moisés era da tribo de Levi, aqueles que foram separados para exercer o sacerdócio, aqueles que foram separados para exercer o ministério, aqueles que não tinham heranças, porque a sua herança era o Senhor. Eles recebiam uma possessão entre os irmãos. A tribo de Levi não recebeu uma herança peculiar. Eles receberam um pedaço de terra entre os irmãos, dentro da genealogia de cada um. Amém? Aqueles que eram, receberam de Deus o melhor. Porque o melhor não era ter uma imensidão de terras. O melhor era cuidar das coisas do Senhor. Aleluia! E a tribo de Levi Glória a Deus! recebeu o melhor de Deus. Amém? Receberam a incumbência de cuidar das coisas sagradas, de levar o tabernáculo, de desarmar e armar, de levar a arca, de levar a presença de Deus. Graças a Deus, Senhor. E a esses se ajuntaram a Moisés. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga: você Tudo foi será chamado. tirado. Você foi chamado para as coisas celestiais. Você foi chamado Para para as zelar coisas das coisas celestiais. Zelar das celestiais. coisas Para cuidar das celestiais. coisas Cuidar celestiais. das coisas celestiais. Por isso foi a tribo de Levi. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, na ausência de Moisés, quando ele estava no monte, recebendo as tábuas com os mandamentos, Arão, por não ter o mesmo espírito do profeta Moisés, desenfreou, deixou o povo sem freio. Irmãos, o povo não pode ficar sem freio. O povo não pode ficar sem freio. Diga: você não pode ficar sem freio. Você não pode ficar sem freio. Senão o acidente é grave. Senão um acidente é grave. É verdade. Olha aquela madeira. O acidente é grave. Irmão. Deixou o povo sem freio, levando ao escárnio e à vergonha. Esta palavra vergonha quer dizer zombaria, menosprezo entre os seus inimigos. Quando o povo de Deus, quando a igreja, quando se perde a visão apostólica, quando se perde a visão do espírito do profeta, naturalmente vai-se para o escárnio. Aí começa a zombaria. Você vai para aquela igreja? Aquela igreja, isso é zombaria. Você tem ouvido pessoas que dizem para o outro: você vai para aquela igreja? Você vai fazer parte daquela igreja? Zombaria. Mas se você for ver direitinho, fazer uma análise, uma pesquisa, ali está na carne. Porque ninguém pode dizer nada do que não viu. É verdade.
vem nem aqui, como é que pode falar? Ninguém pode julgar o que não viu. Amém? Mas pessoas que vão em vários lugares que ali, já foi para a carne, não é? Irmãos que brigam na igreja, ministérios que brigam. Como conheço pessoas que dizem sair do ministério porque eu vi o pastor brigando com outro pastor. Pastor de brigar um do outro. Intrigado, que isso foi para a carne, zombaria. Tem uma irmã, ela faz parte da comunidade agora lá do Espírito Santo, ela está sonhando, está assim nas nuvens. Ela disse, estava no ministério, que eu vi o pastor brigando com um conjunto e o pastor, e o conjunto às vezes, em certas igrejas, não é? Às vezes por causa da bendita e abençoada bateria, o pastor, meu Deus, vai devagar. Porque o irmão também não sabe tocar, graças a Deus no nosso tem um irmãozinho que ele toca, mas ele toca no ritmo. Viu o pastor brigando, foi para buscar, foi para zombaria. As pessoas zombam e menosprezam. Por quê? Porque foi para buscar, foi para zombaria. As pessoas têm que vir aqui e dizer assim, eu fui numa igreja muito boa. Eu não vou porque eles dizem, não chegou a minha hora, eles falam isso, né? Aí você tem que convencer que chegou a hora. Porque se ele ficar esperando a hora dele, morre e não chega. E você tem que dizer para essa pessoa, tire isso da sua cabeça, esse conceito. E se você ficar esperando a sua hora, daqui a um pouco você passa e passa sem o Senhor. Quando você entrou ali, foi a tua hora. Quando Deus te levou ali, foi a tua hora. Amém? Quando você chegou, quando você conseguiu chegar na reunião, porque às vezes é difícil, você tentou várias vezes e não conseguiu, porque o inimigo te atrapalhou, você tentou e um dia não foi. Veio uma doença. Tentou na outra vez, não foi. Veio uma chuvarada. Tentou na outra vez, um parente chegou na tua casa. Quantas vezes o inimigo te tentou? Mas você não conseguiu chegar hoje. Chegou a tua hora. Aleluia! Você tem que tirar isso da cabeça das pessoas, que elas têm esses conceitos errados. Mas mesmo que ela volte e continue dizendo, não é a minha hora, mas eu vim naquela igreja, a igreja que eu quero. O dia que chegar a minha hora, é aquela igreja. Não vai zombar, não vai menosprezar, porque chegou e viu um povo desenfreado, nos carros, como muitos viram. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão vendo que o caminho é esse. É esse mesmo. O caminho é esse. Esse é o caminho. Amém? O povo está enjoado da religião. E eles querem encontrar algo que edifique suas vidas. E dê heranças que ninguém tira mais. O povo já está enjoado da palavra paliativa. Só vale até aqui, depois não tem mais valor. E tem uma palavra eterna. O povo já está enjoado da palavra descartável. E com 3 semanas você perde. Uma coisa descartável. O povo tem uma palavra eterna. Eles querem ouvir um evangelho eterno. Um evangelho duradouro. Um evangelho profético. Um evangelho que vale para a vida toda. Amém, Senhor. O evangelho não importa onde está o que fez, mas que Deus permanece fiel. Amém. Por isso ele quer encontrar uma igreja que não esteja nos carros, desempregada, Aleluia, Jesus. mas ajustada, Glória a Deus. que não é vergonhosa. Amém? E para isso, o mesmo Espírito do Profeta. Então, se a igreja desenfrear, atrapalha o crescimento. Se for para o escárnio, atrapalha o crescimento. Porque pessoas mesmo vão impedir de outros chegarem. Não vá naquela igreja. É desenfreada. Foi para o escárnio. Atrapalha o crescimento. Em muito.